Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o terror psicológico Tim e Tina. De origem espanhola, ele é protagonizado por Milene Smith, atriz que conta com uma carreira promissora e filmes como Mães Paralelas no currículo. Além disso, ele também conta com Jaime Lorente, famoso por viver o Denver de La Casa de Papel. O filme contou inicialmente apenas com uma distribuição doméstica na Espanha em março de 2023 e agora chega finalmente na Netflix como uma produção original. E apesar do nome que passa zero credibilidade e mais parece uma animação da Disney, esse filme conseguiu me surpreender bastante. E num bom sentido. E se você quer entender por que eu digo isso, já sabe, nesse vídeo aqui eu faço num primeiro momento uma análise sem spoilers para ele e depois, num segundo momento, faço um final explicado onde tiro todas as dúvidas dessa história e também lanço algumas interpretações para ela. E se caso você quiser evitar os spoilers ou até mesmo pular diretamente para eles, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, faço a análise e a lição de casa, você já sabe, hein? Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, me segue também nas redes sociais, tô no TikTok, no Instagram, sempre lá e Durso. E agora sim, dito tudo isso, bora de conteúdo! O filme Tim e Tina se passa em 1981 e nele conhecemos um jovem casal, o Adolfo e a Lola. Enquanto ele é piloto de aviões, ela é dona de casa. Eles se casaram recentemente, mas a lua de mel não foi cheia de recordações boas, muito pelo contrário, pois ela que estava grávida sofreu um aborto espontâneo. Isso deixou a Lola devastadíssima e meses após o ocorrido, ela seguia muito mal. Parecia que uma parte dela também tinha morrido. Com isso, chega um momento que o Adolfo decide que pode ser uma boa hora para eles adotarem uma criança. E com isso, eles vão até um convento que fica pertinho da casa deles. E lá a esposa dele tem seu coração tocado por um casal de gêmeos albinos que parecem ter seus 7 ou 8 anos. Só que essa dupla de irmãos é um tanto peculiar, visto que eles são muito religiosos. Aqueles religiosos fervorosos mesmo, sabe? E mesmo com certa resistência, o Adolfo topa adotá-los. Mas essa nova família deles não sai conforme o esperado, já que as crianças começam a apresentar alguns comportamentos bem estranhos. Tim e Tina é uma adaptação de um curta-metragem lançado em 2013 que conta com o mesmo título e é assinado pelo mesmo diretor e roteirista desse longa aqui. E eu até que fiquei interessada para conferir ele, só que eu não encontrei esse curta em lugar algum na internet. Inclusive, se alguém que tá me assistindo aqui encontrou ele, sinaliza aqui nos comentários, por favor. Pois bem, falando agora especificamente do longa da Netflix, ele se revela, conforme o tempo passa, mais interessante do que ele aparenta ser inicialmente. Dado que, em um primeiro momento, ele se apresenta como um filme mais dramático, em que a protagonista está mal, ela está com depressão, e o marido dela, que vive ausente por conta do trabalho, tenta preencher o vazio que existe nela com 2 crianças. E ela, por sua vez, decide quase que instantaneamente que aquelas 2 crianças, consideradas um pouco estranhas, são tudo que ela precisa nesse momento. Não é amor à primeira vista, mas ela sente que ela pode desempenhar um papel muito importante na vida deles, ou melhor, para eles. Da mesma forma que eles também podem desempenhar um papel importante para ela neste momento, já que esses irmãos tiveram o amor negado para eles. E tudo que querem é exatamente isso. Já ela tá cheia de amor para dar, mas sem filhos para isso. E isso a impede de ver algo muito óbvio que estava estampado na cara dessas crianças desde o começo. Talvez essa adoção pudesse enfrentar barreiras, já que os irmãos tiveram uma educação muito religiosa e aquele casal não é nada religioso. Então não demora muito para a dinâmica daquela casa ser alterada por comportamentos bem estranhos para crianças dessa idade.
tudo começou de forma muito inocente, com um crucifixo ali, um terço aqui, ou então com as crianças pedindo para os pais orarem durante as refeições, sabe? Eram pequenos atos que não estavam agredindo ninguém e também faziam bem para essas crianças. Porém, gente, elas começam a fazer cada coisa medonha conforme o filme avança, que ficamos muito chocados. Conseguimos perceber quando elas estão tramando alguma coisa e ficamos tipo, não, elas não fariam isso não. Estão fazendo, né? Estão fazendo. Meu Deus do céu, fizeram. Acredite se quiser, mas esses irmãos fazem cada coisa bizarra nesse filme. Porém, o pior de tudo é que sempre há uma justificativa para isso. Afinal, estamos falando de crianças que não têm o discernimento necessário para compreender o que é aceitável ou não, dado que saíram de uma realidade e foram para outra muito abrupta. E a narrativa começa a ficar interessante a partir do momento que percebemos que existem duas formas de encarar tudo aquilo que está acontecendo dentro dessa história. Afinal, pode haver naquela casa duas crianças com uma relação complexa com religião, afinal, o medo é o guia delas, mas também existe ali uma mãe depressiva. Então chega um momento que a gente começa a se questionar o que seria dentro daquela história, realidade, o que seria delírio ou até mesmo um evento sobrenatural. Por quê? Que aquelas crianças são estranhas? Isso é inquestionável. O próprio pai delas as define dessa forma em mais de uma oportunidade. Mas a mãe também parece que criou um muro que impede de amá-las como seus filhos. E aqui preciso destacar que a atuação da protagonista é muito boa e realmente conseguimos sentir que ela carrega demônios internos. Agora, quanto às crianças, percebemos que elas não contam com qualquer tipo de entendimento acerca da realidade e elas trazem o fanatismo religioso na veia. Então, encontramos atuações bem infantilizadas. Mas tudo bem, né, gente? São crianças. E acredito que nas mãos de uma direção mais ousada, talvez esse longa pudesse ter seguido caminhos mais sombrios e, consequentemente, poderia ser ainda mais perturbador. Como, por exemplo, no longa Boa Noite, Mamãe, mas o de 2014, não o remake da Prime Video. Ou seja, se Tim e Tina trouxesse um tom mais maduro, talvez logo de comecinho a gente conseguisse levar mais a sério a produção e, consequentemente, fosse uma experiência mais sombria. Porque, na prática, o longa não é necessariamente algo perturbador. Um terror psicológico que brinca com sua mente, te contorce e te deixa desnorteado. Não, na realidade, é apenas uma boa história que traz, sim, personagens com atitudes perturbadoras. Conseguem entender a diferença? De toda forma, Tim e Tina é, sim, um bom filme de terror e eu aproveitei bastante ele. Não digo que nunca vi algo similar na vida, mas acho que valeu a pena o tempo investido e a experiência que ele proporciona. Ele tem 2 horas de duração e conta com um ritmo frenético, especialmente no terceiro ato, em que proporciona um plano sequência. O final dele pode não ser o que muitos que assistem esperariam, mas também não acho que é dos piores, já que ele entrega respostas, contudo, podem não ser exatamente o que esperávamos, e talvez possa até mesmo ser difícil de acreditar em algumas delas. E um último alerta, se você é muito sensível à violência contra animais, não se sente bem, talvez esse filme não seja para você. E agora é aquele momento do vídeo que vou para a parte 2, ou seja, para a parte com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada pra você, beijinhos e tchau, tchau. Agora, se você segue comigo, bora compreender Tim e Tina. E agora que me toquei, Tim e Tina é um ótimo nome para pets. Enfim. Bem, pessoal, vamos lá. Acho que existem 2 formas de encarar o final de Tim e Tina. A primeira seria encarar a mente da protagonista, da Lola, como a grande vilã da história. E a segunda seria encarar os irmãos como os vilões da história. Vamos lá.
É evidente para quem assiste que a Lola traz muitos traumas de infância, já que ela perdeu os pais muito cedo e também uma perna durante um incêndio. E além disso, ela tá sofrendo de depressão nesse momento. Ela cresceu em um convento, porém agora ela tem uma relação complicada, complexa com a religião católica, já que após o aborto espontâneo que ela sofreu, ela passou a se questionar onde estava Deus quando ela abortou e mais precisou dele. Fora que agora ela também carrega o fardo de não poder mais engravidar. Daí a chegada das duas crianças para preencher o vazio que existe dentro dela acaba gerando um efeito oposto a isso, já que essas crianças não correspondem às expectativas que ela tem de filhos perfeitos. E além do mais, esses gêmeos realmente têm comportamentos nada saudáveis. Tudo começou de forma não muito alarmante. As crianças não queriam comer sem oração, espalharam alguns crucifixos pela casa, enfim. Aliás, ficou bem mal contada essa história que as crianças conseguiram por conta própria pendurar vários crucifixos pela casa no alto, sem serem vistas ou sem se machucarem. Ok, né? Só que depois disso, elas realmente começam a fazer coisas bizarras. Primeiro que elas matam um cachorro da família, mas porque na mente delas, o cachorro precisava ser purificado e iria renascer após ter seus pecados tirados por elas. Afinal, elas cresceram ouvindo que todo pecador precisa ter a sua alma purificada, e elas apenas estavam tentando ajudar a alma do cachorro a ser purificada, já que ele fez uma coisa errada, mordeu uma humana, a mãe deles. E sim, elas realmente causaram aquele acidente que o valentão da escola sofreu. Só que, mais uma vez, elas cresceram ouvindo que quem pecou tem que ser castigado. E se você assistiu o filme, você sabe que nessa história, elas também tentam se castigar. Elas ficam andando pela casa de joelhos com garfos nas pernas. As coisas bizarras não param por aí. Elas também amarram a mãe delas na cama e tentam dar leite para ela. Talvez com veneno ou não dá para ter certeza, mas elas somente fizeram isso porque o pai delas tinha orientado-as a serem gentis com a mãe e facilmente poderiam confundir o veneno de mosquito com açúcar. Afinal, foi um erro da Lola ele estar na cozinha. E essas duas crianças também quase mataram afogado o bebezinho da Lola e do Adolfo, o irmãozinho deles, já que elas apenas estavam tentando batizá-lo, visto que na mente delas a mãe somente conseguiu ficar grávida, apesar do que os médicos falavam, após o Tim pedir por esse milagre. Apenas estamos falando de crianças sem discernimento suficiente para compreender os perigos do fanatismo religioso. Elas aprenderam a temer por suas almas e temer a ira divina. Então, elas apenas agiam como escutaram sempre que deveriam se comportar. E dada a inexistência de diálogos naquela casa em relação à fé delas, elas ficaram à deriva. E nessa equação, além do fanatismo religioso dos gêmeos, também temos a depressão da mãe deles, que foi agravada com a depressão pós-parto que ela adquiriu com o nascimento do filhinho dela. Quer dizer, eu chuto que ela estava com depressão pós-parto. E bem, agora partindo para o final, quando acidentalmente o Adolfo pega fogo e ele coloca fogo na própria casa, ela fica desesperada procurando o filhinho dela e ela não consegue encontrar. Com isso, a personagem decide recorrer ao milagre que as crianças viviam falando, né? Ou seja, quando elas tentavam se asfixiar para ver Deus e poder, consequentemente, pedir algo. E nesse momento percebemos que essa personagem pode ter feito esse ato por dois motivos. O primeiro seria porque ela acreditava que o Tim e a Tina estavam naquela casa e esconderam o bebê dela durante o incêndio. E quem sabe assim eles poderiam devolver a criança para ela. Afinal, o filme deixou vários sinais para a gente que no finalzinho os gêmeos poderiam estar dentro daquela casa. Por exemplo, no comecinho do filme,
filme, o Adolfo é questionado pelos novos filhos acerca da distância entre a casa deles e o convento. Além disso, a mãe também viu a porta de entrada aberta com pegadas pelo chão, que poderiam ou não ser do Adolfo. Mas fica no nosso imaginário que poderia ser as duas crianças fugindo de volta para a casa que antes moravam, antes de serem despachadas mais uma vez para o convento. E por fim, o quarto que o bebê estava era exatamente o quartinho das crianças, dos gêmeos, já que podemos ver ali as iniciais deles gravadas. E o segundo motivo que pode ter levado ela a tentar se asfixiar é que ela sentia que precisava de um milagre como último recurso, já que ela não sabia mais como encontrar o filho. Então, ao olhar para a parede onde ficava um crucifixo, ela lembrou exatamente do que os filhos faziam, cheios de fé. E de fato, ela pode ter feito isso com fé, acreditando que iria encontrar o filho dela porque Deus iria conceder esse milagre na vida dela. Mas por que no comecinho do vídeo eu disse que tanto a mente da protagonista quanto as crianças poderiam ser vilãs dentro dessa história? E aqui eu coloco vilãs entre aspas, tá bom? Porque não é exatamente no sentido ruim da coisa, mas no sentido sim de quem realmente moveu a história. Olha, se a gente considerar as crianças como as vilãzinhas, de fato elas podem ter fugido do convento e foram até a casa da Lola e lá esconderam o bebê para que a mãe não encontrasse ele. Ou quem sabe, pode ter sido realmente um ato inocente da parte delas. Elas pegaram a criança apenas para cuidar dela, já que o bebê não parava de chorar e a mãe não foi acudir o choro dele. Mas a mente da mãe também pode ter sido a vilã do final, como foi exposto pra gente no filme. Já que nessa perspectiva, quem levou o bebê para o quarto dos gêmeos, ou melhor, para o antigo quarto dos gêmeos, foi o próprio Adolfo, quando ele foi arrumar a antena, já que a mãe não queria subir as escadas para acudir o choro da criança. Ou talvez ele não quisesse dar trabalho para ela. Vale lembrar que instantes antes eles estavam tendo uma DR e ela queria desistir de todo o casamento deles. E a mãe somente achou a criança dentro daquele cômodo, ou seja, no quartinho que pertencia às crianças, porque ela não olhou direito lá dentro, podendo ou não ter ocorrido um milagre que fez aquela criança chorar e ser localizada pela mãe. Elas não fizeram nenhuma maldade com a Lola, com o filho dela ou com o Adolfo no final. E é por isso que a Lola percebe que precisa dar uma segunda chance para aquelas crianças, porque ela não estava bem psicologicamente e acabou projetando nessas duas crianças inocentes um monstro que elas nunca foram. E dessa forma ela decide adotá-los novamente e a gente confere isso durante o enterro do Adolfo. E vale lembrar que agora, aparentemente, ela é uma mulher de fé. E aí, você gostou do filme? Não gostou? Tem alguma dúvida sobre ele? Tem uma interpretação diferente? Deixa aqui nos comentários. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!